É bom poder estar mais uma vez aqui com você, estudando a Palavra de Deus. E eu espero que a graça, a paz, o amor de nosso Deus maravilhoso e de seu Filho unigênito estejam com cada um de vocês em mais uma ocasião na qual estudaremos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar mais um tema importante da Palavra de Deus relacionado ao Espírito. E antes de nós iniciarmos, eu convido você que se coloque de joelhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós te agradecemos por podermos mais uma vez estudar a tua palavra. Bendizemos a ti, bendizemos também o teu Filho unigênito e suplicamos a iluminação de seu Divino Espírito para compreendermos mais este assunto, este tema importante da Palavra de Deus sobre os dons do Espírito. Sabemos que o Senhor concede dons ao seu povo para que ele atue neste mundo, guiado por ti, sob a tua direção. Nós te suplicamos, Senhor, que nos ajude a compreender este tema dos dons do Espírito que vamos estudar agora. Esteja com cada um de nossos telespectadores, de nossos amigos, de nossos irmãos e ajude-nos, Senhor, a chegarmos à compreensão correta deste tema que vamos estudar agora. São bênçãos que nós te suplicamos, agradecidos e em nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Cordeiro Imaculado. Amém, Senhor. Então, como você viu, nós vamos estudar sobre os dons do Espírito. É o tema de número 45, já estamos no tema de número 45. E vamos então para a primeira pergunta, que diz assim: acerca de que devemos estar informados? Vamos ver então. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, versículo 1. Então, meus amados, essa é uma admoestação importantíssima do grande apóstolo Paulo. Ele não queria que nós fôssemos ignorantes a respeito dos dons espirituais. E aqui eu faço uma afirmação, talvez um tanto quanto até séria, a você que nos assiste agora. Será que você tem sido ignorante com relação aos dons? Será que você tem compreendido de forma errônea alguns dons espirituais? Porque no tempo de Paulo ele já disse que ele não queria que os cristãos, os crentes, ali os seus irmãos, fossem ignorantes com respeito a esse dom. E hoje, será que seria diferente? Nos últimos momentos da história deste mundo, será que um povo que professa seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, correria o risco de ser ignorante com relação aos dons espirituais? São perguntas para a nossa reflexão. Eu espero que até o final deste estudo nós chegamos a uma compreensão mais madura a respeito disso. Pergunta 2. Que deu Cristo aos homens quando ascendeu ao céu? O que Jesus deu aos homens? Então aqui nós vamos mais uma vez entrar naquela questão. Será que o Espírito, que muitos compreendem como sendo uma terceira pessoa de uma trindade, é que deu esses dons? Aqui a pergunta vem dizendo: que deu Cristo aos homens quando ascendeu ao céu? Veja o que diz em Efésios 4:8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, quando Jesus subiu ao alto, quando Jesus ascendeu ao céu após sua ressurreição, ele deu dons aos homens. Ele concedeu dons aos homens. Tá? Então não foi uma terceira pessoa. Os dons não são concedidos. Quando fala os dons do Espírito, é uma referência a Cristo. É o Espírito de Cristo que foi dado, né, lá em Efésios 4, verso 6,
fala o Espírito de seu Filho, ou seja, o Espírito do Pai, do Filho do Pai, né? Do Deus Pai. O Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Né? Então, ele que deu dons aos homens. Pergunta 3 vem reforçando este conceito. Quais foram esses dons que Cristo deu aos homens? Então, vamos ver. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Efésios 4, verso 11. Então esses aí foram alguns desses dons, né? Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Esses foram alguns dos dons que foram dados por Cristo. Pergunta 4. Que se diz algures desses dons? Algures, essa expressão algures, para quem não conhece, é em algum lugar, né? Então, o que se diz em algum lugar desses dons? Vamos ver o que é dito desses dons. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, 1 Coríntios 12, versículo 28. Então, todos esses aí até vem aí fazendo uma classificação de importância, né? Em primeiro lugar está os apóstolos, depois profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos e as variedades de línguas, né? Que também é um dom muito mal compreendido e mal utilizado hoje em dia, né? E muitas pessoas vêm colocando ele no maior grau de importância. Se você não fala em línguas, você não tem um espírito. Mas aqui vem falando que em primeiro lugar, Deus deu tudo isso daí para depois variedade de línguas. O próprio apóstolo Paulo fala, em 1 Coríntios 12, que ele preferia falar uma única língua, mas se fizesse compreender, do que falar variedade de línguas, né? Pergunta 5. Para que fim foram esses dons concedidos à igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 12 a 15. Então, meus amados, aqui nós vemos claramente que o objetivo desses dons é o aperfeiçoamento. Será que nós estamos sendo aperfeiçoados? Estamos melhorando em nossa vida espiritual para com Deus? Estamos evoluindo ou estamos regredindo? Então precisamos ver, né? Esses dons foram dados com fim à edificação do corpo de Cristo. E outra, esses dons eles vão nos ajudar também para não sermos levados em roda por todo o vento de doutrina, para não sermos enganados por homens que estão por aí enganando de forma fraudulenta. O que é isso? Estão fraudando o ensinamento de Cristo. Estão introduzindo em seus ensinamentos conceitos humanos, práticas humanas, crendices, né? E uma série de coisas que são mais superstições que eles introduzem em seus rituais, em suas práticas religiosas, do que ensinamentos sólidos, fundamentados num claro está escrito. Então precisamos estar bastante atentos com relação a isso, para não sermos enganados. Pergunta 6. Qual é o resultado a ser obtido pelo emprego dos dons na igreja? Vamos ver qual é esse resultado. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Então, meus amados, aqui nós vemos claramente que o objetivo é até que nós todos cheguemos à unidade da fé. Precisa haver uma unidade. Mas eu pergunto, essa unidade vai acontecer com todos? O mundo hoje ele está pregando por aí a união das igrejas, né? O ecumenismo, a importância de unir esforços
de quebrar as divisões, de dissolver todas as intrigas e todos se unirem com um objetivo comum. Será que é esse tipo de unidade que Deus está propondo? Precisamos estar atentos, porque a unidade entre alguns muitas vezes significará a separação de outros. Para que nós nos unamos em um determinado grupo que tem um objetivo, um propósito de chegar a uma unidade de fé, uma compreensão correta, isso muitas vezes significará a separação de outros, que não tem esse mesmo objetivo, e que não tem um outro objetivo muito importante que vem mencionando nesse texto, que é o aperfeiçoamento. Aí vem dizendo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, que é outra coisa que muitos não estão acreditando mais, que Jesus é o Filho verdadeiro de Deus, literal. Muitos estão acreditando que essa expressão Filho de Deus é uma expressão simbólica, né? E a homem perfeito, Deus quer que nós cheguemos a uma condição de ser humano perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então quem é o nosso modelo? Nosso modelo é Cristo. E aqui vem dizendo que o objetivo desses dons é para que nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Não é uma estatura física, que está dizendo é uma estatura espiritual de caráter. Tá certo? Vamos para a pergunta 7. Como é a unidade conservada na diversidade dos dons? Vamos ver a resposta. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, versículo 4, né? Que é o Espírito de Cristo. Pergunta 8. Para que fim é dada a manifestação desse Espírito? Resposta diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. 1 Coríntios 12, 7 a 10. Isso aqui é interessante porque muitos, nesse negócio de falar em línguas, né, e tal, falam aquelas palavras emboladas, e não existe ali interpretação. Só existe o aparente dom de línguas, mas a interpretação das línguas não existe. Então aqui é importante nós entendermos que Paulo não estava falando de enrolar a língua e supostamente está falando aí uma língua estranha, uma língua desconhecida. Não, aqui é uma língua que tem um significado. Tanto que também, junto com os dons, precisa ter o da interpretação das línguas, tá certo? Não é simplesmente enrolar a língua e falar "Oh, canta de la bachúria, la batineia", e depois ficar por isso mesmo. Tá certo? Embolar a língua e simular que está falando uma língua, isso é muito fácil. É muito fácil. Precisamos estar atentos para não sermos enganados por essas pessoas que acham que estão aí recebendo o Espírito Santo e falando em línguas, mas essa língua não é uma língua, é uma glossolalia, que é chamada, né? É uma balbúrdia de ruído sem significado algum. Então, aqui vem dizendo para nós que todos esses dons são manifestações do mesmo Espírito, que, como já estudamos em lições anteriores, é o Espírito de Cristo, o Espírito do Filho de Deus, que foi dado aos nossos corações. Pergunta 9. Quem rege a distribuição dos dons do Espírito? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. 1 Coríntios 12, versículo 11.
Então isso aí não é uma função da igreja, não é uma função do pastor, da comissão, que vai falar assim, ó, você vai receber esse dom, esse cargo, você vai receber esse cargo, você vai receber esse. Não. Aqui é o Espírito de Deus, o Espírito do Filho de Deus, que vão nos conceder esses dons. E aí eles serão utilizados, não como A, B ou C determina, mas como Deus quer que seja utilizado. Pergunta 10. Era desígnio de Deus que todos recebessem os mesmos dons? Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Está vendo aqui que Paulo está falando de idiomas. Interpretam todos? 1 Coríntios 12, 29 e 30. Então aí Paulo nos declara claramente, né, que nem todos têm os mesmos dons. Um tem um dom, outro tem outro, né, e é assim que Deus trabalha. Pergunta 11. Devem os dons do Espírito continuar para sempre? Vamos ver se os dons vão continuar para sempre. Havendo profecias, serão aniquiladas, ou seja, destruídas, né? Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. 1 Coríntios 13, versículo 8. Então, os dons eles vão desaparecer. Vamos ver na pergunta 12, quando isso vai acontecer, né? Quando não serão mais necessários os dons do Espírito? Veja aí a resposta. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, versículo 10. Então ele vem dizendo que quando vier o que é perfeito, ou seja, isso aí é uma afirmação com relação à vinda de Cristo, do nosso Salvador, né? Quando ele vier para buscar a sua igreja e transformá-la num abrir e fechar de olhos, né? De um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Então, o que é em parte será aniquilado, né? Ou seja, esses dons não necessitarão mais existir. Só um pouquinho para ilustrar. Vai ser necessário o dom de profecia? Não, por quê? Porque já estarão todos gozando na eternidade, não precisará mais profecia. Vai ser necessário o dom de curar? Não. Todos já estarão gozando de perfeita saúde. Vai ser necessário o dom de língua? Não. Todos vão falar a mesma língua. Todos vão falar um único idioma. Não vai ser necessário mais o dom de língua, nem o de interpretação, nem o de socorrer ninguém. O dom da beneficência, ali, do socorro, não vai ser necessário mais. Então, por isso que esses dons, eles findarão. O único dom que vai permanecer é o amor, que fala lá em 1 Coríntios 13, né? Permanecem, pois, esses, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. No céu não vai ser necessário mais fé, porque estaremos vendo a Deus face a face e ao seu Filho, e aos santos anjos, e a todos os salvos, os redimidos. Não vai ser necessário mais esperança, porque aquilo que nós esperávamos, que era a redenção, a restauração final de todas as coisas, e a habitação eterna com a divindade, com os anjos, já estará acontecendo, mas o amor, ele vai continuar acontecendo. Ele vai continuar presente, porque Deus é amor. Tá certo, meus amados? Então, esse foi o nosso estudo. O estudo de número 45, Dons do Espírito. Eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que você continue buscando a iluminação de Deus para compreender a sua palavra. Eu agradeço muito a Deus por esse dom, que é o dom de ensinar a palavra de Deus. Esse é um dom que nem todas as pessoas têm. Muitos têm o dom de cantar. Eles cantam, têm uma voz maravilhosa. Eu já não tenho esse dom. Eu gostaria muito de aprender a tocar um instrumento, mas até hoje não aprendi. Então, uns têm o dom de tocar um instrumento de forma agradável a Deus, né? Outros têm uma voz linda para cantar a Deus. E Deus me concedeu esse dom
de ensinar a palavra. Eu já estou num nível adequado? Não, eu tenho muito que aprender. Eu aprendo com você quando eu estou aqui ministrando estes estudos. E eu sempre terei esse desejo, esse pensamento, de nunca achar que eu já cheguei a um patamar adequado, ideal, mas sempre procurar melhorar para que Deus continue usando a mim, usando a você, usando a cada um de nós na sua obra. Espero que vocês tenham compreendido o nosso estudo de hoje. Peço que você continue convidando outras pessoas para assistir esses estudos, compartilhando com outras pessoas essas mensagens, para que assim nós espalhemos a mensagem da palavra de Deus, para então abreviarmos a volta de nosso Senhor Jesus. Porque ele disse que quando este evangelho do reino for pregado em todo mundo, e testemunha a todas as pessoas, a todas as gentes, então virá o fim. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela companhia aí do outro lado, e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!